Opa, e aí? Quem tá falando aqui é o Laitas e eu tenho uma pergunta pra fazer pra você hoje. Você alguma vez já se sentiu como se você estivesse fora do seu corpo? Como, sei lá, você estivesse assistindo a si mesmo em terceira pessoa? Ou como se você simplesmente não fosse você, entendeu? Você só sentiu que, tipo, você agia e sentia que, sei lá, só não era você. Você só não se sentia fora do seu corpo, parecia totalmente alheio a tudo que acontece. Bom, é sobre isso que eu vou falar hoje, sobre despersonalização. Então, bora lá. Para iniciar, eu gostaria de estar lendo aqui a, no caso, eu vou ler para vocês um resumo do que é despersonalização. Despersonalização é a sensação persistente de observar a si mesmo fora do corpo, ou ter a sensação de que seus arredores não são reais. Basicamente o que eu falei no meio do vídeo. Esse transtorno, no caso que seria a despersonalização, ele é visto como posso dizer assim, ele é como se fosse um sintoma de uma doença, de algum problema psicológico, entendeu? Não necessariamente quer dizer que se você tem ele você é doente mental, mas é tipo, é um dos sintomas para alguns outros problemas psicológicos que você pode ter. Tipo, uma listinha de coisas que podem causar isso para você é se sofrer abuso ou negligência emocional durante a infância, né? Sofrer abuso físico, testemunhar violência doméstica, ter um pai com uma deficiência grave ou doença mental, ter um membro da família ou amigo próximo que morre inesperadamente. É uma curiosidade aqui, só pra levar o astral. Desses daqui, eu tenho 3. Então, fica a critério de vocês descobrir quais são os 3. Enfim, dessas... Bom, eu tive bastante isso quando eu tava por média dos meus 13 a 14 anos, o que eu achei muito engraçado, porque fala que começa a desenvolver a partir do que é mais comum começar a desenvolver em homens e mulheres no início ali dos 16 anos. Eu lembro que eu tinha quando eu tinha mais ou menos 14, 15, acho que até antes. E eu lembro que tipo, isso foi, embora seja um sintoma de problema, né? Pra mim foi algo muito importante, porque tipo, eu tava passando por muito problema na minha vida, eu lembro. Na época, foi a época onde um turbilhão de coisas começou a acontecer, que acabou descarretando e tal. Eu tinha acabado, tipo, não é querendo, tipo, pagar Bom, não é querendo fingir que eu tinha uma doença, mas, tipo, eu tinha acabado de voltar de um ponto da minha vida onde eu já não sentia que tinha mais motivo pra me viver. Eu fiquei, acho que durante cerca de 2, 3 anos simplesmente vivendo porque eu colocava na minha ideia coloquei na minha cabeça que a minha ideia era ver meus irmãos crescerem. E assim que eu percebesse que eles não precisassem mais de mim, eu não teria mais motivo para viver. Bom, é algo meio triste, mas pra mim na época não era algo tipo tão assim. Não era algo triste, era só tipo, eu já não tinha motivo para viver por mim mesmo, então eu vou viver por eles até que eles não precisam mais de mim. E enfim. E eu tinha esse lance de, tipo, às vezes eu tava fazendo alguma coisa e do nada eu sentia como se eu estivesse em terceira pessoa. Como se eu estivesse vendo meu próprio corpo e eu não fizesse parte de nada daquilo que eu estivesse vivendo. Como se eu fosse só um espectador na minha própria vida. E, tipo, isso aconteceu comigo bastante. Eu só ficava tipo, nossa, cara, que estranho. Legal, bora seguir em frente. E eu nunca parei pra pensar realmente nisso. Bom, eu nunca parei pra pensar até eu ter novamente esses dias. E nesses dias que eu falo,
não necessariamente quer dizer que realmente foi essa semana esse tipo de coisa. Esses dias que eu falo foi nos últimos tempos. Cerca de um ano pra cá, mais ou menos, eu pensando. E esse assunto voltou na minha cabeça de novo. E eu pensava, pô, que bagulho estranho, né? E decidi pesquisar um pouco mais. Eu fiquei um pouco curioso sobre isso. Eu lembro que eu cheguei até a falar com uma pessoa no Twitter sobre isso em um momento. Mas eu nem lembro direito sobre o que a gente tinha conversado. E aí esses dias veio a ideia na minha cabeça e pensei, pô, bora dar uma olhada de novo? Eu dei uma pesquisada e achei bem interessante. Mas, tipo, por mais que fosse um sintoma de um problema psicológico que eu tava sofrendo naquela época, pra mim foi, tipo, se eu for considerar agora, eu consigo puxar algo bom disso. Pra mim, tipo, essa crise, por mais que ela seja um problema, ela é algo que te ajuda a colocar as coisas em um ponto de vista melhor, sabe? Te ajuda a ver a vida de outra forma. Porque parando pra pensar, eu tava cheio de problema e tal, nossa, eu não queria mais fazer nada, não me sentia disposto pra nada. E aí eu parei pra pensar, pô, eu vendo isso, essa despersonalização, sofrendo disso, eu comecei a pensar mais um pouco sobre tudo, assim, no geral, como se eu fosse só um espectador, e eu falei, pô, eu pensei assim, pô, eu sou tão insignificante, né, tipo, mas não é me desmerecendo, é literalmente, eu sou insignificante, porque num contexto geral, a gente é menor que um grão de areia dentro de outro grão de areia. Bom, vocês entendem o que eu quero dizer, é que não é um papo motivacional, mas é basicamente isso. Nós somos tipo, pequenos demais pra gente, e nossa vida é tão curta pra gente ficar vivendo, pensando, tipo, em satisfazer alguém, ou viver em prol dos outros. Nossa vida é tão curta pra gente simplesmente ficar pensando em cumprir expectativas, cara. Então esse vídeo é pra você que tem tido problemas e tá se esforçando o máximo pra conseguir, tipo, alguma coisa que outra pessoa quer. Cara, você não é obrigado a cumprir a expectativa de ninguém. Se uma pessoa se decepcionar, não é culpa sua. A pessoa ficar decepcionada com você. Ela tem expectativas em você. Ela não devia impor expectativas sobre as pessoas. E você não tem obrigação nenhuma de cumprir, cara. Sua vida é curta. Você provavelmente vai viver em média até o que? 80 anos? E a partir dos 40 você já não tá mais disposto como você era antigamente. Sua vida é muito curta pra você viver em função de outras pessoas. Faz merda. Faz besteira. Sai pra curtir. Tipo, não tô falando que você vai literalmente jogar tudo pro alto, mas eu tô falando, cara, você aproveita enquanto você ainda é jovem pra fazer besteira, pra se arrepender. Porque, tipo, vai chegar uma hora que você simplesmente vai se arrepender do tipo de coisa que você não fez ao invés do que você fez. Tipo, eu sei que falando isso é outro negócio, papo que eu vejo em um horóscopo qualquer. Mas não, eu falo sério, porque é o tipo de coisa que eu sofro hoje em dia. Eu sofro muito mais pelas coisas que eu não fiz do que eu já fiz. E eu fico muito mais tipo, nossa, mano, eu podia estar tão diferente hoje. Se eu tivesse só tentado. Quer dizer, tipo, nem sempre vai dar certo. Mas, tipo, é natural. Errar é humano e você aprende com seus erros. E isso é uma das coisas que eu mais gosto nos seres humanos. Quando tipo, eu tenho uma discussão com alguém, eu, literalmente toda oportunidade que eu tenho pra falar de natureza, esse tipo de coisa, eu falo como, tipo, eu simplesmente odeio a raça humana como um todo. Porque a raça humana, tipo, ela ferra tudo. Mas se tem uma coisa que me dá esperança nos humanos, a única coisa que, tipo, me faz sentir que a gente ainda tem salvação é o nosso potencial, porque a gente, nós no caso, somos as criaturas com maior potencial. Se você for reparar, a gente não tem tipo os mesmos benefícios que e nunca teve assim. Os mesmos benefícios que os animais têm, a visão super foda,
esse tipo de coisa, garra, esse tipo de coisa. Não, a gente foi aprendendo aos poucos. E foi nesse processo de errar, tentar de novo e tal, que a gente chegou onde a gente está hoje. Assim como eu acredito que os seres humanos têm um potencial enorme pro mal, a gente também tem um potencial enorme pro bem. Mas não necessariamente tem que ser você que vai cumprir, cara. Você pode só viver sua vida feliz. Foca em não tipo ser perfeito ou ter a vida perfeita. Só foca em ser uma pessoa feliz, viva uma vida que você não vai se arrepender no final, né? Bom, esse é o vídeo basicamente. Eu não tenho muito mais pra falar, é realmente só um pensamento que passou pela minha cabeça enquanto eu pensava um pouco sobre essa síndrome da despersonalização e tal. Bom, essa semana que tá pra vir, né, eu tenho algumas surpresas. Os vídeos não tão interessantes, não vou falar pra vocês esperarem grande coisa porque não é só besteirinha minha. Mas, bom, é só isso mesmo, espero que vocês gostem. Então, até a próxima semana. Tchau, tchau. O homem é conhecido como o assassino da pista. Tudo que ele deixa pra trás são marcas de seu sapato coberto de sangue no chão. Ele possui um problema em que ele tem que dançar após um assassinato. High School Musical, uma physical, mato por contrato, mas tenho tique nervoso de dança, meto uma